Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que nos acompanham via YouTube ao vivo, via YouTube na gravação, via Instagram, enfim, diversas plataformas que você pode nos acompanhar. Você é muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, faça isso, porque dessa forma aperfeiçoaremos as ferramentas para levarmos as boas novas e cumprirmos o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Fique à vontade, você está em sua casa, glorificando a Deus onde você está, junto à sua família. É um grande momento, irmãos, apesar dos problemas, apesar dos desafios, vejo como um tempo de oportunidade. Um tempo de oportunidade para fazermos discípulos para Jesus. Um tempo de oportunidade para influenciarmos o mundo. Um tempo de oportunidade para glorificarmos a Deus. E hoje quero trazer para vocês o início de uma nova série, a série intitulada Encontros de Jesus. Nessa série abordaremos diversos capítulos do Evangelho segundo João. Hoje começaremos com o capítulo 1, a partir do verso 31, e eu quero convidar você então a estar conosco ao longo dessa série completa, como eu disse, a série chamada Encontros de Jesus. Hoje, o título da ministração é: Você é um discípulo de Jesus? É um título e é uma pergunta que eu faço para você. E repito, você é um discípulo de Jesus? Mas antes de entrarmos no texto, queridos, eu quero trazer algumas reflexões. E te pergunto, quem te inspira? Quem você segue? Que ensinamentos você procura estudar? Quem é aquele que você compartilha as suas ideias, com quem você gasta tempo? Você tem alguma figura que você pode dizer, sou discípulo dessa pessoa? Mas essa figura que você é discípulo, é algum político? É algum filósofo? É algum pastor? É algum líder religioso? É um padre? É quem? Quem você segue? Você é discípulo de quem? Discípulos costumam ouvir os seus mestres. Discípulos costumam aprender com eles. Discípulos seguem os seus passos. Discípulos espalham a mensagem deste mestre. E eu te pergunto novamente, de quem são as ideias que você espalha? Quem você compartilha em suas mídias sociais? Qual mensagem você espalha ao redor da terra? Afinal de contas, você é discípulo de quem? E diante disso, eu pergunto mais especificamente, você é discípulo de Jesus? Você cristão pode se dizer um discípulo genuíno de Jesus? Ou quem sabe você é discípulo do Lula? Ou do Bolsonaro? Ou do Mandetta? Quem sabe do ministro da saúde novo agora? Ou enfim, de quem você é discípulo? Do Olavo de Carvalho? Ou do Haddad? Enfim, solto alguns nomes ao vento para que você olhe para si. É um momento não para que você olhe para outros, mas que você faça uma reflexão e pergunte a si próprio: você cristão, é discípulo de Jesus ou de algum político? Você gasta mais tempo propagando ideias de políticos ou as ideias do nosso mestre? Você gasta mais as suas mídias sociais para propagar ideias de direita ou de esquerda? Ou você gasta mais tempo propagando as boas novas? E por meio dessas perguntas, eu quero que você enxergue de quem você é discípulo? De Jesus ou destes? Olhamos para a Bíblia e vemos que havia diferentes esferas de relacionamento com Jesus. Víamos que havia uma multidão. Jesus pregava e fazia milagres, distribuía pão e peixe para uma multidão. 5.000 pessoas, 2.000 pessoas, enfim. E muitos se relacionavam com Jesus apenas sendo multidão. Quando a gente se aproxima mais, afunila mais, vemos que havia 70 discípulos. Em um determinado momento, Jesus envia esses 70 para fazer a sua obra. E mais afunilando ainda, vemos 12. Os 12 apóstolos. E se pudermos afunilar ainda mais, vamos ver Pedro, Tiago e João. O que estou dizendo com isso? Há diferentes esferas de relacionamento com Jesus. E você pertence a qual dessas esferas? Talvez você esteja na multidão, aquela multidão que ouve a palavra numa ministração de 45 minutos. Talvez você seja alguém mais próximo. Talvez você se levante e se deite aos pés de Jesus.
Enfim, em qual esfera você se encontra? Você é discípulo de Jesus de verdade? Você se enquadraria talvez dentre os 12? Ou quem sabe você se enquadraria dentro da multidão? Vamos à palavra, ao evangelho propriamente dito? E quero trazer algumas breves reflexões sobre o evangelho de segundo João. Ele foi escrito obviamente por João, o discípulo de Jesus, aquele discípulo a quem Jesus amava. Não é João Batista, obviamente vale a pena diferenciar estes dois. João, discípulo de Jesus, era um pescador que vivia na Galileia, uma região distante de Jerusalém, bem ao norte, na região do mar da Galileia. O evangelho de João, segundo João, ele tem como foco os gentios, aqueles que não eram judeus e estavam se convertendo ao cristianismo, como a maioria de nós. João então era judeu, mas ele inclusive escreve o seu evangelho originalmente em grego, e ele muitas vezes até traduz algumas palavras aramaicas para o grego, e mostra para os seus leitores do que se tratava, porque estes leitores não estavam habituados com a língua aramaica. E o grande objetivo do evangelho segundo João é dizer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. E nós vamos ao longo dessa série, por diversas ministrações, trazermos exemplos de encontros de Jesus. Jesus se encontrando com pessoas e o que acontecia nesse relacionamento interpessoal. Hoje, então, vamos falar sobre João capítulo 1, verso 35 até o 51. Vamos lendo aos poucos e explicando as passagens aos poucos. E o primeiro ponto que eu quero trazer deste texto, repito, eu não vou lê-lo inteiro, a gente vai lendo aos poucos para não ficar tão cansativo para você que nos assiste pela tela. O primeiro ponto, então, que eu quero trazer para vocês é o seguinte: verdadeiros discípulos de Jesus fazem outros discípulos para Jesus e não para si. O verso, então, que eu vou ler é do 35 ao 37, João capítulo 1, diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Bom, o texto aqui está falando sobre João Batista. De novo, diferenciando João, o autor do Evangelho, e João Batista. João gasta bons versos falando sobre ele. João Batista era um profeta que vivia no deserto. Era, vamos dizer que, o último que profetizaria antes de Jesus. Era aquele homem que se vestia de pele de animais, ele comia mel, gafanhoto, vivia no deserto e no Rio Jordão batizava pessoas. Pessoas iam até ele e ele pregava o que chamava-se de batismo do arrependimento. Pessoas eram submergidas às águas do Rio Jordão e eram então naquele momento, expressavam a sua fé publicamente dizendo: creio em Deus, creio que Deus enviará o nosso Messias. Porque enquanto Jesus não havia vindo ainda, aqueles que acreditavam no Messias, eles acreditavam no Messias que viria. E João Batista, diz a palavra, era aquele que aplanaria o caminho para a chegada do Messias. Era a voz que clamava no deserto. E João Batista tinha discípulos. Mas olha que interessante. O ponto é, verdadeiros discípulos de Jesus não fazem discípulos para si, mas fazem discípulos para Jesus. Nos versos anteriores, por exemplo, no verso 20, João Batista disse assim: eu não sou o Cristo. Ele estava querendo dizer o quê? Eu não sou o Messias, eu não sou o ungido de Deus, eu somente sou uma voz que clama no deserto. Ele disse também no verso 26 e 27, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem, ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. E ele disse nesse trecho que eu li: eis o Cordeiro de Deus. João Batista reconheceu que aquele a quem ele havia batizado era o Cordeiro de Deus. E essa pequena sentença traz uma profundidade gigantesca. Os judeus sacrificavam animais como forma de pedido de perdão a Deus. Era uma forma de a culpa deles, dos seus pecados, recair temporariamente sobre a vida de animais.
E quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus, ele diz nas entrelinhas que aquele Cordeiro, aquele sim seria sacrificado, e de uma vez por todas, todos os nossos pecados seriam eliminados. Era aquele, o verdadeiro Cordeiro. E o que João Batista faz com tudo isso? Ele diz, eu não, eu sou somente aquele que aponta para o Mestre. Como irmãos, vocês não veem na imagem, mas existem holofotes aqui apontando para mim. João Batista era como um holofote desses, que não tem o brilho em si, mas que aponta o brilho para outro. E diante disso, eu quero dizer para vocês que todos nós devemos seguir os passos de João Batista. Fazendo discípulos, sim, porque há uma missão dada por Jesus a nós. Essa é uma das missões da Igreja Viva, fazer discípulos para a glória de Deus. Mas irmãos, perceba que eu não faço discípulos para mim, eu sou também como um holofote que ilumina Jesus. Seja ele, ou melhor, seja o holofote você. Seja você este que ilumina aquele único que é digno de louvor e adoração. Nós então somos como estes holofotes que apontam para Jesus e juntos fazemos discípulos para mim, para você, para a Viva? Não. Fazemos discípulos para Jesus. E você é convidado a fazer parte desse time. Você é convidado a fazer parte de uma grande equipe, de um grande exército. O exército daqueles que glorificam a Deus, fazem discípulos para Jesus e influenciam o mundo. Você está sendo convocado para essa missão. Enfim, e diante disso, vemos uma grande diferença entre pessoas que fazem discípulos para si e pessoas que fazem discípulos para Jesus. Quantos falsos mestres fazendo discípulos para si. Mídias sociais são uma grande ferramenta para atrair seguidores para si e não para Jesus. Por isso, de novo, pergunto: primeiro, você está fazendo discípulos? Segundo, você está fazendo discípulos para Jesus? É para Ele que devemos fazê-lo. Então, o primeiro ponto é: verdadeiros discípulos de Jesus fazem discípulos para Jesus e não para si. O segundo ponto que eu quero trazer nessa manhã: verdadeiros discípulos de Jesus querem estar perto dele. Perceba que a pergunta que eu fiz no início: você é discípulo de Jesus? Agora estamos trazendo uma série de características de discípulos de Jesus. Porque eu faço a pergunta e dou as instruções. Aí você que está em casa, eu que estou aqui, que escrevi esse sermão, que estou ouvindo agora de novo, me pergunto: será que eu tenho essas características que distinguem os verdadeiros discípulos de Jesus? De novo, faça uma autorreflexão. Bom, e o verso 38 e o 39 dizem assim: Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele naquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. Então o ponto que eu quero trazer agora à discussão é: discípulos de Jesus querem estar perto dele. Agora estamos falando sobre 2 dos 12. Era André e João, o autor desse evangelho. E Jesus pergunta para eles: André e João, o que vocês procuram? Perceba o teor dessa pergunta? Percebe que ele não pergunta: André e João, quem vocês procuram? Ele pergunta: o que vocês procuram? E agora eu faço a pergunta para vocês e para mim: o que nós estamos procurando? Ou posso fazer a pergunta um pouco diferente: quem nós estamos procurando? Porque será que estamos procurando por algo ou por alguém? Será que estamos procurando por vitórias, por bênçãos, por dinheiro, por um carro novo, por seja lá o que for no que diz respeito à vida terrena? Ou estamos procurando por aquele que é o autor e consumador da nossa fé? Será que estamos procurando por aquele que é o autor da vida? Estamos procurando por aquele que nos dá bênçãos? Ou estamos procurando por aquele, ou melhor, pelas suas bênçãos? Afinal de contas, você está procurando o que ele pode proporcionar?
ou você está procurando quem pode te proporcionar a vida eterna? E essa é a pergunta-chave. Você procura algo ou alguém? Os verdadeiros discípulos de Jesus procuram estar perto dele. Buscai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas te serão acrescentadas. Então, os verdadeiros discípulos não procuram as bênçãos. Os verdadeiros discípulos procuram estar aos pés de Jesus. E você? Tem estado aos pés de Jesus diariamente? Verdadeiros discípulos querem estar todos os dias e o dia inteiro aos pés dele. Você tem anseio por acordar todas as manhãs e procurá-lo em oração? Você tem anseio por ler a palavra dele, se debruçar nas verdades eternas e gloriosas e saber o que ele tem para você? O seu prazer é cantar junto em família, em adoração ao nosso Deus? Ou o seu prazer é trabalhar? O seu prazer é ganhar dinheiro? Ou o seu prazer maior é buscar os prazeres dessa vida? Todas coisas lícitas. Mas a pergunta é, qual o seu maior prazer? Verdadeiros discípulos de Jesus têm o seu prazer em estar aos pés do Mestre, em ter comunhão com Ele, todos os dias em oração, sendo a primeira coisa que fazem. Tem amor em se debruçar na palavra dEle, se deleitar com verdades gloriosas, com verdades eternas. Verdades que transformam vidas, verdades que dão vida àqueles que estavam mortos. Os verdadeiros discípulos de Jesus gastam tempo com o Mestre. Como está o seu tempo? Saiba que se você gasta 1 hora por semana no culto semanal, na igreja ou em casa, você está gastando talvez cerca de 0,3% do seu tempo semanal. Talvez você esteja gastando mais tempo com os filósofos dessa terra, do que com as ideias do nosso Salvador. Faça essa autoanálise. Os verdadeiros discípulos de Jesus querem estar perto dele. Terceiro ponto, verdadeiros discípulos de Jesus espalham a sua mensagem. Verso 40, diz assim: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Bom, estamos falando agora de André. André, conhecendo Jesus, foi correndo avisar ao seu irmão Pedro: Pedro, achamos o Messias. Pedro, achamos o Cristo ungido, aquele que os profetas falaram. Pedro, encontramos o nosso mestre. E perceba que a palavra diz: e o levou a Jesus. Era a notícia mais importante da vida de André. André estava se deparando com o seu Salvador, e ele não se conteve com essa verdade para si, mas ele levou essa verdade correndo ao seu irmão Pedro. Diante da verdade mais importante da vida de André, ele foi correndo avisar o seu irmão. Faço de novo essa pergunta: e você? É o verdadeiro discípulo para Jesus? Porque discípulos de Jesus espalham a sua verdade. Olhe para a sua vida. Você tem levado pessoas a Jesus, como a palavra diz no verso 42, e o levou a Jesus? Você tem pegado o seu amigo, o seu irmão, o seu pai, o seu filho, a sua esposa ou o seu esposo: venha, eu vou te levar até Jesus. Verdadeiros discípulos levam pessoas até o Mestre. Por quê? Porque as verdades mais importantes de suas vidas, ou melhor, a verdade mais importante de suas vidas, é a verdade gloriosa de que Jesus vive, e Jesus reina, e Ele é o Salvador de nossas vidas. Verdadeiros discípulos espalham a mensagem de Jesus para todos. Quarto ponto, verdadeiros discípulos de Jesus recebem uma nova identidade. Verso 42, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João,
mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. A palavra diz que Jesus olhou para Simão. A palavra olhou no original, ela tem um sentido de olhar profundamente. Ela tem um sentido de esquadrinhar o coração, de fazer uma leitura do que está mais profundamente escondido no coração de Pedro. Jesus então, fazendo essa leitura interior, ele diz: Simão, tu serás chamado Cefas, que significa Pedro, que por sua vez significa rocha. Jesus olhava para o que Deus por sua graça faria na vida de Pedro ou de Simão. Jesus olhava para Simão e dizia: Simão, tu não imaginas o que o meu Pai, por meio do Espírito Santo, fará em tua vida. Uma nova identidade estava sendo moldada na vida de Simão. Não mais Simão, mas agora Cefas, ou Pedro. Perceba que Cefas e Pedro é o mesmo nome em duas línguas. Cefas na língua aramaica, Pedro na língua grega. O mesmo nome, diferente de Simão. Vemos então que quando Pedro encontra com Cristo, ele diz: Simão passa a ter uma nova identidade. O que isso nos ensina? Isso nos ensina de que quando temos um encontro genuíno com Jesus, nos tornamos seus discípulos, a nossa identidade é transformada. Aquele que mente, não mente mais. Ou seja, ele não é mais mentiroso. A sua identidade foi transformada. Aquele que traía sua esposa, o seu esposo, não faz mais, porque a sua identidade fora transformada. Aquele que era apegado à pornografia já não faz mais, porque a sua identidade fora transformada. Aquele que era fofoqueiro, aquela que amava falar dos defeitos dos outros já não faz mais, porque a sua identidade fora transformada. As pessoas podem olhar para você e dizer: não te vejo mais aquele quem tu eras. Não vejo mais o Bruno que era, vejo um Bruno diferente. Não vejo mais o Rafael, agora eu vejo um Rafael diferente. Não vejo mais um João, agora eu vejo outro João. Não vejo mais a Joana, vejo agora uma nova Joana. Você tem uma nova identidade. As pessoas podem olhar para você e dizer: você não é mais o mesmo do passado. Estes são os verdadeiros discípulos de Jesus, que tiveram uma identidade transformada. Éramos uma criatura velha, agora nova criatura. Todas as coisas do passado foram apagadas. Se você me conhece do passado e me conhece hoje de perto, certamente, para a glória de Deus, você pode dizer que eu sou nova criatura. E as minhas histórias estão por aí. Terríveis histórias do passado, que serviram para eu enxergar que eu precisava de um Salvador. Triste, agora feliz. Uma vida sem esperança, ou buscando esperança em coisas vazias, uma vida vazia, e hoje uma vida plena, porque sou perfeito, sou santo, longe disso, mas porque dentro de mim habita aquele que transformou o velho Bruno. Hoje, para a glória de Deus, sou discípulo de Jesus. Quinto ponto: verdadeiros discípulos de Jesus conhecem a sua palavra. Verso 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Agora Jesus está em outro cenário. Ele estava lá no deserto, perto do Rio Jordão. Agora ele vai para Galiléia, região ao norte. Encontra Filipe. Filipe encontra o mestre e mais uma vez alguém que não se contentou, ele foi direto a Natanael: Natanael, achamos o mestre, achamos o Messias. Mais um discípulo que não se conteve e distribuiu a palavra de Deus. Mais um detalhe, ele disse o quê? Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas. O que estamos aprendendo com isso? Os discípulos tinham o Antigo Testamento em mãos, não o Novo.
com o Antigo Testamento, eles puderam ler as Escrituras e reconhecer que Jesus era aquele a quem Moisés falava na lei, era aquele a quem os profetas citavam. Os verdadeiros discípulos de Jesus, quando leem o Antigo Testamento, não procuram mensagem de transformação num sentido de performance, do tipo, eles não olham para a vida de José e acham, não, eu preciso ser igual a José. Eles olham para a vida de Davi, não, eu preciso ser igual a Davi. Não, os discípulos de Jesus olham para José, olham para Davi, olham para Moisés e vê que estes todos são sombra de Cristo. Todo o Antigo Testamento deve ser lido com os óculos de Jesus. Os discípulos de Jesus encontram o Mestre nas Escrituras do Antigo Testamento, nas linhas do Antigo Testamento. Portanto, quando você ler o Antigo Testamento, encontre Jesus. Saiba que aquele texto aponta para o Mestre, aponta para o Messias. E o verdadeiro discípulo de Jesus lê as Escrituras não para ser igual José, não para ser igual Moisés, mas para ser igual a Cristo. Sede, pois, meus imitadores. É o que Jesus clama, porque a palavra dele diz, sede santos, como eu sou santo. Paulo, diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Portanto, imitemos Paulo não como um fim em si mesmo, mas porque ao imitarmos ele, estamos buscando imitar Jesus. E o que eu quero dizer com isso é o quê? Leia as Escrituras e enxergue Jesus, do início ao fim. Verdadeiros discípulos conhecem a palavra de Deus. Sexto e penúltimo ponto, verdadeiros discípulos apresentam o próprio Jesus. Verso 46. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu, venha ver. Verso 47, Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é o rei de Israel. Em função do tempo reduzido, irmãos, eu não vou entrar em detalhes nesses versos, mas o ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte, Filipe apresenta Jesus para Natanael, e diz, Natanael, achamos aquele a quem o Moisés falava, e aí Natanael diz, mas espera aí, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Os profetas nunca falaram que o Messias viria de Nazaré, será que é o Messias? E havia ali alguns conflitos entre cidades, alguma concorrência entre elas, enfim, não vem aqui ao caso no momento, mas o ponto Filipe não gastou argumentação, Filipe não tentou provar nas Escrituras, Filipe não procurou mostrar as evidências que provavam que Jesus era o Messias, Filipe disse, Natanael, vem ver, e com os teus próprios olhos você pode enxergar o Messias. Diante disso, eu quero dizer o seguinte, muitas vezes tentamos argumentar, para tentar provar a existência de Deus, a existência de um Jesus que morreu e ressuscitou, muitas vezes gastamos argumentação filosófica, ela deve ser utilizada, é verdade, a apologética, que é a defesa da fé, deve ser uma ferramenta utilizada, não há dúvidas, mas muitas vezes, essa argumentação, ela não é suficiente. Muitas vezes, ao invés de gastar argumentos, e por meio dessa argumentação, você arrumar inimigos, experimente apresentar Jesus, experimente dizer para o seu amigo, irmão, aquele de repente é um ateu, um agnóstico, diga para ele, posso te apresentar Jesus? E apresente a ele o Jesus histórico, apresente a ele o Jesus que nasceu em Belém, que foi um tempo para o Egito, depois subiu para Nazaré, cresceu na região da Galileia, começou o seu ministério à beira do mar da Galileia, em Cafarnaum, chamou discípulos, foi para Jerusalém, fez milagres, morreu e ressuscitou. Apresente o Jesus histórico para os seus. Porque quando Filipe disse para Natanael, vem ver, o resultado foi qual? Natanael disse, mestre,
O Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Irmãos, não são nossos argumentos que convencem as pessoas, o que convence elas é um encontro genuíno com o Mestre, o que convence elas é o poder do Espírito Santo. Portanto, apresente Jesus histórico para os seus, certamente eles serão impactados pelo seu poder. Sétimo e último ponto: verdadeiros discípulos encontram em Jesus o caminho para Deus. Verso 50. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que eu tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade, lhes digo, que vocês verão o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui Jesus faz uma referência a Gênesis 28, sobre o sonho que Jacó teve. Um sonho, quando o seu irmão o perseguia, ele dormiu e teve um sonho de uma escada que ligava os céus na terra, e por meio dessa escada, anjos subiam e desciam. Essa escada, perceba a importância de ler o Antigo Testamento e tentar enxergar Jesus. Essa escada, no sonho dele, no sonho de Jacó, ela apontava para Jesus. E agora nós temos a explicação da escada do sonho de Jacó. A explicação é o qual? Jesus é a escada. E qual é o significado teológico por trás disso? Só há um único caminho que conecta Deus aos homens. Não há uma torre de Babel, por assim dizer, que conecta a terra aos céus. Não há uma obra humana que nos conecta a Ele. Não nos conectamos a Ele por boas obras, nos conectamos a Ele porque Jesus vem dos céus para a terra como uma escada, e podemos dizer: só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Sim, em tempos de relativismo, em tempos que dizem: eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Escute, discípulos de Jesus dizem que só existe uma única verdade, e essa única verdade é Jesus. A verdade não é a igreja viva, não é o Bruno pregando, a única verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus senão por Ele. Portanto, essa escada que Gênesis fala e que João capítulo 1 fala, é Jesus. Por quê? Porque Ele rasgou o véu que nos separava do Santo dos Santos. Ele pavimentou o caminho que nos leva a Deus. Ele apaziguou a ira santa que estava de Deus sobre nós. Ele nos reconciliou com Deus, porque éramos inimigos de Deus, e a morte de Jesus, o sangue derramado, nos faz de novo agora amigos, nos faz enxertados na videira, faz de nós agora filhos adotivos. Por quê? Porque Ele nos amou antes da fundação do mundo, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, nos predestinou e nos destinou para o seu amor e para a sua família. Por quê? Porque Jesus é o mediador, Jesus é a escada, Ele e somente Ele nos conecta ao Pai. E agora, Paulo vai dizer aos Romanos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele também vai dizer: agora estamos em paz com Deus. Portanto, essa escada que nos conecta aos céus, ou melhor, que conecta os céus à terra, não são as nossas boas obras, não são as nossas ações de justiça própria, não é aquilo que eu faço de bom ou deixo de fazer de ruim, mas o que me conecta é única e exclusivamente a obra de Cristo e a justiça que Ele colocou a mim e a vocês, de graça, pela fé. Trago como conclusões os seguintes pontos. Você faça uma autoanálise. Você é discípulo de Jesus? E diante disso, discípulos de Jesus fazem discípulos. Discípulos de Jesus fazem discípulos não para si, mas para Jesus. Discípulos de Jesus levam as pessoas até Ele. Discípulos de Jesus querem estar perto, em comunhão com Ele todos os dias. Os discípulos de Jesus espalham a mensagem de boas novas. Discípulos de Jesus recebem uma nova identidade e são completamente transformados.
Discípulos de Jesus amam a sua palavra e querem mergulhar nela todos os seus dias. Os discípulos de Jesus não apresentam argumentações teóricas, os discípulos de Jesus apresentam o próprio Messias. E os discípulos de Jesus não confiam em si próprios, mas confiam na obra dele para nos reconectar com o céu. E diante disso, algumas breves aplicações muito práticas. Faça discípulos intencionalmente, não espere um anjo aparecer. Deus, ou melhor, Jesus já disse: vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os. Você tem feito discípulos? Pois bem, faça. Bruno, mas é tempo de isolamento social, use as mídias sociais, pregue a palavra dele. Você tem ligações por vídeo, reconecte-se com pessoas intencionalmente, mas medite em suas motivações. Será que o que me leva a fazer discípulos é discípulo para mim? Eu quero seguidores para o Bruno ou seguidores para Jesus? E peça para que Jesus transforme as suas motivações. Esteja perto dele. Oração diária, primeira coisa que você faz amanhã. Se você não tem esse hábito, faça 10 minutos, que sejam 5 minutos de tempo de oração e devoção em sua palavra. Alimente-se da palavra de Deus todas as manhãs. Tenha uma disciplina diária, oração e palavra. Pregue esta palavra aprendida, veja ministrações no YouTube, esteja conectado em comunhão com irmãos, discutam, leiam, enfim. Se Jesus é teu se Jesus é teu mestre, gaste tempo com ele. Espalhe Jesus intencionalmente. E a última pergunta que eu faço é: você faz parte de qual esfera? Da multidão ou dos discípulos? Você é só um espectador do que Deus está fazendo na terra, ou você é um participante ativo? Se você é um mero espectador, saiba que Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para ser um discípulo dele. Se quiser vir após mim, venha. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha. Mas ele também diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Quer ser discípulo de Jesus? Abre mão da religiosidade, abre mão da autojustiça, do mérito próprio, se aproprie da graça e siga o mestre. E se você então quer sair da multidão e se aproximar do mestre, e não sabe como, você tem as nossas mídias sociais. Mande mensagem para a gente no privado, via Instagram, via Facebook, comentário no YouTube. Você facilmente arruma os nossos telefones. Você pode entrar no nosso site, lá há o contato de muita gente da nossa comunidade que está disposta a ajudar. Entre no nosso site, compartilhe. Temos lá uns locais para que você possa se voluntariar na obra de Deus, para ser verdadeiramente um discípulo. Enfim, há uma série de possibilidades. Mande-nos mensagem, que certamente vamos acompanhar você e daremos todos os caminhos. Fale conosco, mas não deixe que essa mensagem morra em seu coração. Jesus está te chamando. Seja discípulo dele. Não fique mais na multidão. Seja discípulo do mestre, aquele que salvou o mundo, aquele que amou o mundo e te chama: vem. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo confronto trazido, que nos faz refletirmos se realmente somos teus discípulos. Senhor Jesus, se não somos, que o teu Espírito Santo nos transforme, para que venhamos a ser. Que essa palavra não caia em uma terra que não produza frutos, pelo contrário, que essa palavra seja jogada ao redor do mundo e caia em corações férteis, para que mais discípulos, não discípulos do Bruno, não discípulos da Aviva, mas discípulos de Jesus, venham a nascer e venham a trabalhar para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse nome poderoso que oro e agradeço. Queridos irmãos, finalizo aqui dizendo que se você quer contribuir com a propagação dessa obra, você pode contribuir por meio de suas orações, por meio de suas ações, mas também por meio de seus recursos financeiros. Se você quer contribuir por meio de seus dízimos e ofertas, entre em contato conosco, que nós vamos dar os meios eletrônicos para que você possa contribuir, ok? Temos diversas formas para facilitar a sua vida nesse sentido. Convido que você se inscreva no nosso canal do YouTube, para que essa ferramenta seja aprimorada, para a gente expandir o Evangelho.
Diante disso, quero fazer um convite. Hoje, 19 horas, esteja conosco na nossa live do Instagram. Conecte-se com a gente, 19 horas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês, em nome de Jesus. Amém.